E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque hoje eu vou trazer aí uma matéria sobre a perda, né, que um fundo sofreu na última semana de 90% do capital, gente. Um fundo perdeu 90% do capital por um erro de operação, por um erro de gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco, que é um dos principais fatores, um dos principais pilares que eu bato no meu treinamento Clube dos Capitalistas 2.0. A grande jogada, né, de você ter o gerenciamento de risco é você não levar essas trolhas, como esse fundo que a gente vai falar agora, que inclusive era do sobrinho, né, deixa eu ver aqui, era do sobrinho do Armínio Fraga. O Armínio Fraga foi aí o ex-presidente do Banco Central do Brasil. E aí você pensa, poxa, é de uma família que tem influência. Esses caras, eles basicamente mandam no mercado, de certa forma, né? O Armínio Fraga tem muita influência. O cara, imagina, o cara que é ex-presidente do Banco Central, o cara que já foi presidente do Banco Central, o cara que é presidente do Banco Central, ele tem um poderio na mão muito grande. Ele basicamente comanda as finanças do país. E você automaticamente imagina que uma pessoa que supostamente tem a capacidade de governar as finanças, né, do país ali, de definir questões importantes para o país, ele vá conseguir também cuidar do próprio capital, né? E às vezes até mesmo essas pessoas tomam decisões aí em quem eles deixam o dinheiro, né? Então, o objetivo desse vídeo não é tacar pau no sobrinho do Armínio Fraga, nem no fundo, nada disso, mas tirar lições, tirar aprendizados de como nós podemos administrar melhor o nosso capital. Beleza, pessoal? Então tá aí o TT Invest, né? O TT Investimentos, aliás, que acabou então tendo essa perda, né? Como você consegue ver, o fundo até teve um lucro aqui, aparentemente, em algum período, né? O fundo foi criado em 2018, ele aparentemente até teve um lucro, mas ali no final de 2021 começaram as perdas. E, inclusive, foi no final de 2021 que as bolsas internacionais começaram a corrigir, as criptomoedas também, né? Inclusive aqui no canal a gente antecipou essa queda e realizamos lucro antes das quedas aí que estão acontecendo, né? Então essa que é a importância de gerenciar o risco e de conseguir antecipar esses movimentos, entendendo das bases econômicas e tudo mais, e a gente vai falar mais durante esse vídeo, beleza, pessoal? Mas antes, vamos entender melhor aqui o que aconteceu e depois nós vamos buscar aí tirar algumas lições de como nós, pequenos investidores, podemos gerenciar melhor o nosso portfólio para que a gente também não tenha aí esse prejuízo, né, de 90%, que com certeza isso aqui vai tirar você do mercado, tá? Isso aqui tira uma pessoa do mercado, isso aqui às vezes acaba até tirando a vida de uma pessoa, né, que acaba perdendo tudo. Porque é tão difícil a gente conquistar as coisas, de construir as coisas. Então, por isso que eu bato tanto, né, pessoal, na questão de você pensar antes de ter rentabilidade, pensar em proteção de capital, principalmente de acordo com a estação que você está vivendo. Entender os ciclos, gente, é muito importante, porque você vai entender as estações do ano do mercado. Assim como na nossa vida aqui, né, no ano, você tem lá inverno, primavera, outono, inverno, no mercado você também vai ter momentos onde você vai ter lá o verão, que é o momento de abundância, é o momento onde as pessoas estão felizes, né? É o momento de muita riqueza. E você vai ter o inverno, que é o momento onde o mercado ele murcha. E claro que existem fatores ali, indicadores que vão antecipar esses movimentos. Existem ali fatores de ação e reação que fazem o mercado expandir e fazem o mercado contrair. Então, entender essa conjuntura, entender esse mecanismo, vai te ajudar a entender os momentos da estação do ano que você está e como que você deve se comportar em cada estação do ano. Então, esse gerenciamento, né, essa expertise, esse conhecimento de ciclos, ele te ajuda muito a não desrespeitar a primeira regra do clube. A primeira regra do clube dos capitalistas é: não perca dinheiro. Você não pode começar o próximo ciclo com menos dinheiro do que você começou no ciclo anterior. Essa é a primeira regra. E aí, quando você perde dinheiro no mercado financeiro, ou muita grana, é muito difícil de você recuperar muitas vezes, né? Então essa que é a grande jogada de você gerenciar o capital. E aí, esse fundo do sobrinho aqui do Armínio Fraga perdeu 90% do patrimônio. Por que isso aconteceu, Gabriel? Por falta de gerenciamento de risco.
Então vamos entender melhor essa questão. Uma aposta equivocada no mercado de ações dos Estados Unidos levou a uma queda de cerca de 90% de valor em um fundo da gestora carioca TT Investimentos, fundada por dois sobrinhos do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que era um dos cotistas, né? Então o ex-presidente do Banco Central era um dos cotistas da opção de investimento que foi lançada em 2018. Em carta enviada aos cotistas, Arthur Fraga Bahia admite que montou uma posição arriscada no fundo por meio de compra e venda de opções da empresa americana Clarus Corporation, que produz equipamentos de montanhismo a armamentos. Então abre aspas para o Arthur aqui. Até uma semana atrás, a operação estava caminhando bem, mas há 5 dias, para sair da operação, tive de alavancar o fundo por alguns dias, e aí começa a treta. Após fazer isso, segundo ele, o custo diante do fundo tirou a margem de garantia, o que o obrigou a liquidar as posições em 2 dias, gerando perdas irreparáveis. Não sei por onde começar a pedir desculpas, diz ele. O sobrinho do ex-presidente do Banco Central disse que ele não apenas perdeu dinheiro, mas também acabou com a sua carreira. Mais de 95% do patrimônio do Arthur e dos sócios estavam no fundo. Então os caras também levaram essa trolha junto, porque o fundo era muito pequeno. O fundo tinha 3 cotistas, né? Então, conforme dados disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários, o fundo tinha, em junho deste ano, um patrimônio de 21 milhões de reais. Ou seja, bastante pequeno se comparado aos produtos de gestoras mais conhecidos do mercado. Em julho de 2021, o valor era bem maior, 73 milhões de reais. Então o fundo, aparentemente, aqui como a gente vê, ele já estava levando prejuízo já há alguns meses, né? E aí então, no início, o fundo tinha 73 milhões de reais e hoje o patrimônio do fundo está na casa dos 8 milhões de reais. Uma queda aí de 89,04% exata, né? Além da Clarus, que era uma das maiores posições, o fundo tinha posições em empresas como o Grupo Disney e até mesmo a XP, que é listada nos Estados Unidos. Segundo dados mais recentes disponíveis, referentes aí ao fim de 2021, já que eles são obrigados, né, a justamente fornecer ali essas informações. Ainda de acordo com a CVM, o fundo tinha 3 cotistas, dentre eles o ex-presidente do Banco Central. Procurado por meio aqui, o cara não quis falar nada e tudo mais, né? Então, beleza, pessoal. Lições que nós podemos, como investidor, tirar disso. O grande erro dele aqui foi mão muito grande em derivativos. Aceitar correr um risco muito grande em algo que não está no nosso controle. Uma das coisas que eu aprendi no estoicismo, pessoal, é que nós precisamos cuidar do que está no nosso controle. Então, você buscar o conhecimento para entender a estação do ano do mercado ali que você tá, se é a hora de plantar, se é a hora de colher, se é a hora de você, apostar para alta, apostar para baixa. Então, você entender o momento que você tá é muito importante. Você entender o contexto que você tá é muito importante. E aí, a grande questão é você gerenciar o seu portfólio de acordo com o contexto que você tá. Agora, saber se aquele ativo vai subir ou vai cair, se aquela ação vai disparar ou não, se aquela tua expectativa que você tem vai ser correspondida ou não, é outra história. Então, entender o contexto vai te ajudar a errar menos e ter feridas menores, caso você erre. Então, quanto mais conhecimento você tiver, menores serão as chances de você se estrupiar. Essa aqui é a grande jogada. Agora, você não está livre de errar o movimento, até porque o mercado é formado não só por você, mas por milhões de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que é tirar dinheiro do mercado. Então, você assumir que o mercado não está no seu controle é o primeiro passo. O primeiro passo de um bom investidor
é assumir que o mercado não está no controle dele. Você pode usar análise gráfica para entender a tendência, você pode utilizar o cenário macroeconômico para entender a tendência, você pode utilizar a análise fundamentalista do ativo para entender a tendência, mas isso não isenta que você tem que assumir humildade, que você não sabe para onde o mercado vai. Você pode ter mais chance de acertar, mas saber como se você tivesse uma bola de cristal, isso não existe. Por isso que eu falo que você precisa ter uma certa humildade perante essas incertezas. E aí, o que você vai fazer diante de todas essas incertezas? Você vai gerenciar o risco. Então, quanto mais certeza você tiver, você mais risco pode correr. Mas você sempre vai ter que gerenciar esse risco. Se você quer fazer uma aposta, se você quer fazer uma grande tacada, você pode fazer isso. Mas faça uma exposição que, se for contra o que você acredita, não vai te colocar em ruína. Quando você perde 90% do teu capital numa operação, você entra em ruína. É muito difícil você conseguir recuperar e ficar no 0 a 0. É muito difícil. E muitas vezes o teu psicológico vai acabar com você. Então, por isso que eu criei lá a primeira regra do clube dos capitalistas. Sempre comece o próximo ciclo com mais capital do que você começou no ciclo anterior. Ou seja, veja na sua carteira formas de proteger o seu capital, não apenas só de multiplicar. Porque a proteção de capital dentro do gerenciamento de uma carteira com várias classes de ativos é extremamente importante. E é isso que a gente busca ensinar as pessoas a fazerem lá dentro do clube, no módulo onde a gente ensina a montar a carteira antifrágil, né? Então, a carteira antifrágil basicamente é uma carteira que ela vai levar em consideração os fatores macroeconômicos, os ciclos, para você gerenciar a exposição. Em momentos onde os indicadores que nós mostramos lá dentro do clube apontam que o momento está mais favorável para você colher frutos, ali você vai aumentar o seu risco. Agora, o contrário também é válido. Em momentos onde os indicadores apontam que o momento não é de colheita, e sim de contração, de inverno, aí você vai reduzir o seu risco. E aí, você pode fazer operações com opções, por exemplo, para ganhar com as quedas do mercado, como a gente ensina a fazer no clube. Mas sempre com responsabilidade e não encarando aquilo como uma aposta para mudar de vida e resolver todos os seus problemas. As opções são explosivas, você pode multiplicar em 30, 40, 50 vezes o teu portfólio de acordo com o tamanho da queda do mercado. Então é uma baita oportunidade de estar exposto sim em opções. Mas você não pode enxergar isso como algo que vai mudar a sua vida e colocar todas as suas fichas, porque aquela operação pode ir contra você. Por quê? Porque mesmo entendendo a tendência que o mercado está, você não tem bola de cristal. Então, ainda assim, você precisa gerenciar o seu portfólio. Então, é uma série de conhecimentos, tanto é que o clube tem mais de 80 aulas, para você compreender toda essa história, né? E aí, gente, eu vi aqui esse comentário e eu fiquei pensando, cara, esse inscrito não entendeu nada do que a gente tá falando. O meu objetivo aqui no canal não é falar que eu sou bichão. Eu tenho que falar dos acertos, eu tenho que falar que a gente tá acertando os movimentos para credibilizar o que eu tô falando. Para lembrar as pessoas que a gente antecipa os movimentos. Mas não é porque eu tenho bola de cristal, é porque eu tenho um conhecimento de ciclo e de uma leitura econômica que eu quero ensinar a vocês. Eu ensino lá no clube essa leitura. E essa leitura me permite acertar mais. Essa leitura me permite entender mais o momento que a gente tá. Mas a qualquer momento eu posso mudar de opinião. Hoje eu tô pessimista, por exemplo. A qualquer momento, quando eu ver que a leitura mudou, eu vou ficar otimista. Então, o que eu falo aqui pra vocês não é tipo, você é o cara, aquele tentou zoar com a nossa cara, né? Você é o cara, consegue prever um ano pra frente, sabe tudo, né? Tentou tirar uma onda. E não, o meu objetivo aqui não é prever o futuro, eu não sou mãe de Ná, eu não sou cartomante, porra, velho. Eu não sou cartomante pra prever o futuro, hein? Pra fazer amarração de amor, cara. Não, eu busco entender os momentos do mercado, as estações do mercado. Eu busco entender as tendências para que eu possa gerenciar melhor o meu portfólio e aceitar riscos de acordo com a estação do ano ali que eu tô. Se eu tô no inverno, eu vou fazer um tipo de exposição. Se eu tô no verão, eu vou fazer um outro tipo de exposição. Mas o meu objetivo não é ser o bichão. Por sorte, por esforço, por mérito, por conhecimento, seja lá como você quiser chamar, nós estamos acertando o movimento do grande ciclo, sim. E eu vou falar, claro, com certeza, porque isso vai me ajudar a vender mais, isso vai ajudar a atrair mais pessoas, as pessoas a acreditarem no que eu tô falando, isso vai trazer peso pro que eu tô falando.
Mas às vezes, cara, às vezes interpretam como se eu estivesse prevendo o futuro. E não, não é esse o objetivo. O objetivo é você ter mais background, o objetivo de você adquirir o conhecimento de ciclo macro, o objetivo de você aprender a análise gráfica não é prever o futuro, mas sim entender a tendência e como que você vai gerenciar o seu portfólio de acordo com aquela tendência, de acordo com aquele momento, de acordo com aquele ciclo psicológico que a gente está vivendo. E aí, pessoal, aqui, né, eu falo com muito orgulho da minha carteira, porque, Gabriel, você fica falando dos resultados, mas é claro que eu falo dos resultados. Então a minha carteira ela tá rendendo aí, de 2019 para cá, mais de 70%. A carteira como um todo. Lembrando que a gente pegou um crash ali em 2020 e o mercado de 2022 para cá vem derretendo. Então, em mesmo todas essas adversidades, a gente conseguiu de maneira conservadora, investindo de maneira conservadora, mais de 70% ali do final de 2019 para cá, mesmo pegando um crash em 2020. Porque a gente conseguiu surfar os momentos que era para surfar, de alta, que teve principalmente depois do crash de 2020, e a gente realizou lucro no momento que era para realizar lucro, que eu comecei ali a realizar lucro ali por novembro, dezembro de 2021. E aí, pessoal, aqui no Clube dos Capitalistas 2.0 eu mostro tudo, né? A cada 2 meses eu posto uma atualização aqui da minha carteira, mostro o que eu tô fazendo em tempo real, né? Para quem quiser assistir, é só se tornar aluno do clube. Tem esse módulo aqui, ó, que é a carteira na prática, carteira antifrágil na prática com atualizações, onde a cada 2 meses eu posto uma atualização. Então aqui para os alunos do Clube dos Capitalistas, além de você ter acesso aqui ao módulo de bases econômicas, onde você vai aprender ação e reação do mercado, o módulo de carteira antifrágil, onde você vai aprender a montar a sua carteira antifrágil e gerenciar o seu risco, né, a sua exposição. Então além de tudo isso, você vai ter as opções também para ganhar com as quedas do mercado. Então além de tudo isso, eu, como bônus, posto aqui atualizações de contexto, de cenário e também o que eu estou fazendo com o meu capital na prática. Aqui eu abro a minha carteira para os alunos do clube e atualizo a cada 2 meses aí uma atualizaçãozinha para a galera, tá, pessoal? Então tem mais esse bônus incrível aí. E você que quer fazer parte do clube, ter acesso a todo esse conhecimento, aqui abaixo vou deixar o link, vai ter todos os módulos que estão disponíveis, tá? Você pode aqui ver as aulas que tem cada módulo, tem conteúdo pra caramba, pessoal. É um treinamento bastante rico, tá? Onde inclusive tem esse bônus, né, que eu comentei com vocês, onde eu abro meu portfólio. Então você que quer ver como que eu tô me expondo nesse momento, como que eu faço o gerenciamento do meu risco, né, como que eu interpreto as coisas, aqui vai ter esse módulo da carteira na prática com atualizações, aonde bimestralmente eu posto uma atualização da minha carteira com o meu dinheiro de verdade, skin in the game, tá? Você pode participar do Clube dos Capitalistas 2.0, R$ 697, 12 vezes de 69, é menos que uma pizza por mês para você ter acesso a um conteúdo riquíssimo que vai te ajudar a interpretar os momentos da economia e gerenciar o seu portfólio de acordo com cada momento, tá? Então fica o convite para você entrar pro clube, porque aqui você vai ter também o conhecimento de bases econômicas para entender a ação e reação. Entendendo das bases da economia, você vai entender o porquê que os ativos em determinados momentos se expandem e contraem, por exemplo. Então, quando você tem esse background de conhecimento, não é que você vai prever o futuro, mas você vai entender a ação e reação das coisas. Você vai entender por que as coisas acontecem, o que está por trás das coisas. E quando você entende o que está por trás das coisas, como o sistema funciona, você vai conseguir aproveitar os movimentos. Quem não tem o conhecimento de como o sistema funciona acaba sendo uma vítima porque a ignorância dela tornou ela uma vítima por ela não buscar o conhecimento de como o sistema funciona. E aí ela perde, aí ela se arrebenta. Agora o cara que tem o conhecimento de como o sistema funciona, ele vai entender a ação e reação das coisas. E entendendo a ação e reação das coisas, ele vai conseguir se expor melhor e surfar os movimentos de maneira mais inteligente. Protegendo o capital primeiramente, para você não ter um case como lá o do sobrinho do Armínio Fraga, que perdeu 90% porque foi muito pesado numa operação que ele não poderia, porque ele não gerenciou o risco, ele não assumiu humildade perante a incerteza. Então, o primeiro objetivo é você proteger o seu capital, porque é suado você construir esse capital, e aí o segundo objetivo é você multiplicar o capital. Existem momentos do ciclo para proteger e existem momentos para multiplicar. Até mesmo nas quedas você pode utilizar para multiplicar, mas sempre com sabedoria, tá bom? E aí, para quem é aluno do clube, tem lá o grupo do WhatsApp, onde você pode entrar e tirar suas dúvidas, vai ter uma galera sempre trocando ideia lá, muito bacana a comunidade que a gente está montando. Agradeço demais a quem já entrou lá no clube, beleza, pessoal? Então, por hoje é isso.
fica essa lição para a gente aprender da importância do gerenciamento de risco. A gente não pode negar a importância desse gerenciamento de risco. E se você não está fazendo, é melhor começar a buscar o conhecimento para fazer. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.